Em 2002, em Porto Alegre, a fotogaleria Virgílio Caligari, da Casa de Cultura Mário Quintana, inaugurava. Inaugurou com a exposição de um antigo fotógrafo porto-alegrense da década de 1930, até então praticamente desconhecido. As cerca de 40 fotos selecionadas mostravam uma Porto Alegre singular, em enquadramentos que sugeriam um olhar cuidadoso e atento. Na época, a imprensa, percebendo a importância do que aquelas imagens mostravam, reservou um generoso espaço para a abertura da exposição, refletindo o fascínio transmitido por aquelas inéditas imagens. Jacó Prudêncio Hermann, o fotógrafo, era um amador, no sentido literal do termo. Profissionalmente era contador, guarda-livros, como se dizia na época. Mas uma vez fora do escritório e longe dos livros-caixa, o artista que era vinha à tona e dava forma aos aspectos mais interessantes daquela Porto Alegre remota. Jacó tinha 33 anos quando começou a fotografar, mas não foi em Porto Alegre. Numa viagem com a família à Alemanha, adquiriu uma câmera Zeiss Ikon e de lá vieram as suas primeiras fotos. Não sei se ao ir para lá ele já tinha esse propósito, mas o fato é que lá mesmo já deve ter intuído o tesouro que tinha nas mãos. De volta a Porto Alegre, iniciou uma apaixonada jornada fotográfica que resultou num acervo de mais de 1000 fotos. Associou-se a um fotoclube, o Fotoclube Hélios, e passou a fotografar regularmente ao longo de toda aquela década de 1930. Era um fotógrafo de fins de semana, pois o seu trabalho não permitiria outra coisa. Porém, parecia dotado de um olhar de memorialista. Foi registrando tipos humanos, costumes, eventos históricos, paisagens e momentos do cotidiano com uma sensibilidade surpreendente para um homem habituado aos números. O fato é que, indubitavelmente, Jacó era um artista. Talvez não tivesse essa ideia a seu próprio respeito, mas ao olhar para a forma como escolhia e registrava seus temas, não consigo pensar de outra forma. Entre as imagens que mais me convencem disso, está uma que hoje já é bem conhecida. Trata-se de um menino solitário, caminhando cabisbaixo pelas arcadas de um viaduto da Borges de Medeiros, recém-inaugurado. O menino está sozinho, seguindo o caminho ladeado pelas grossas colunas que migram para um ponto de fuga centralizado. O mais curioso, no entanto, não é isso. Olhando-se um pouco mais atentamente, a foto revela um detalhe. As sombras projetadas pelas colunas no chão são perfeitamente horizontalizadas. Para conseguir aquilo, seria necessário saber a hora em que o sol estaria nessa exata posição. Só me dei conta disso ao olhar os dados que ele havia anotado no envelope onde guardou o negativo. Ali ele anotou a data, 8 de janeiro de 1933, e a hora, 10h30. Ou seja, para fazer essa foto, muito provavelmente Jacob esteve ali na véspera, estudando o comportamento do Sol. Os filmes, nessa época, eram grandes chapas de vidro, placas de 9 por 12 centímetros, que possibilitavam grande nitidez, mas que impunham ao fotógrafo todo um cuidado. Era um material frágil e que exigia a máxima atenção para não ser desperdiçado. Buenos. Depois daquela exposição de 2002, as imagens do Jacó, agora já um pouco mais conhecido, passaram a circular entre os historiadores e interessados pelo nosso passado. No entanto, os tempos mudaram muito rapidamente e, diante de uma nova realidade tecnológica, fomos sentindo gradualmente a necessidade de digitalizar todo o acervo, visando armazená-lo em um site destinado à pesquisa. Então, fomos contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. E esta porta se abriu, e agora estamos mergulhados nas reiteradas surpresas que o Jacó nos traz, à medida em que avançamos na pesquisa e digitalização do material. Confesso que, mesmo estando já muito familiarizado com o acervo, não paro de me surpreender a cada vez que mexo nele.
com um detalhe não percebido, com uma foto nunca vista antes com a devida atenção, com o tesouro, enfim, que Jacó Prudêncio, meu avô, deixou para que todos possam usufruir, pesquisar e reinterpretar esse tempo que ele documentou com tanto cuidado. O projeto Jacó Prudêncio Hermann, o Olhar Revisitado, será concluído no primeiro semestre desse ano. Proposto pelo Cineclube Torres e conduzido por uma equipe muito qualificada de pesquisadores e pessoal de apoio, o resultado, não tenho dúvida, vai deixar a todos muito satisfeitos. Aí eu fico imaginando, só pelo gosto de imaginar, o que diria o Jacó ao ver tanta gente boa debruçada sobre sua obra. Então quase chego a ver de novo seu semblante sereno e o sorriso discreto, como quem diz sem precisar dizer nada, e de fato, a sua missão foi cumprida.